brasileiro, porque não tem ainda para carregar todas as crianças, inclusive o meu filho. Do extremo da Zona Norte para o Capão Redondo, na Zona Sul, o problema se repete. A Helena estuda na EMEI Anísio Teixeira e mora a cerca de 3 quilômetros de distância. Na verdade, deveria estudar. Desde que o ano letivo começou, ela já faltou várias vezes, porque não consegue o transporte gratuito. Não tem emprego, não tem condições de arcar com isso. Muitas vezes a minha família que me ajuda para eu poder levar e buscar ela da escola, e a distância é uma distância muito longa. É como se nós não existíssemos, quer dizer, mora em bairro periférico, a criança não merece estudo, não merece educação. Essa é a sensação que eu tenho. A Fabiane disse que, no caso dela, a justificativa para a falta de transporte também seria a recusa de condutores em atender a região. Isso por conta de um desvio na Avenida Carlos Caldeira Filho. Congestiona todas as vias, não mais só uma. A transferência para uma escola mais próxima também não sai. Enquanto isso, a Helena, tão pequena, já acaba entendendo essas coisas de adulto, quando só deveria se preocupar em ir para a escola. Porque eu tô com saudade da professora. Você vai falar, professora, eu sempre quero estudar, mas não dá. Secretaria Municipal de Educação de São Paulo disse que entrou em contato com a família da Helena e ela será transferida para uma escola que fica mais perto de casa. Sobre os casos da Zona Norte, a Secretaria disse que o transporte será disponibilizado até o fim da semana. Tem que acelerar isso, gente. Nós procuramos também o Sindicato do Transporte Escolar. O presidente Wesley Florencio disse que já teve uma reunião entre cooperativas e a Secretaria de Educação para tentar resolver casos como estes. O Brasil atingiu pela primeira vez a marca de 70 milhões de inadimplentes desde o início da série histórica em 2016. O estado de São Paulo e a capital também atingiram números recordes. Vamos ver aqui comigo no telão, gente, um pouco desse sofrimento de muita gente. Olha só. Em janeiro, mais de 16 milhões de pessoas tinham algum débito em atraso no estado de São Paulo. Quase 1.100.000 pessoas a mais em comparação com janeiro do ano passado. Mais da metade são homens e grande parte dos devedores tem entre 41 e 60 anos e entre 26 e 40 anos. Agora vamos ver a próxima página aqui. Na capital, também em janeiro, eram mais de 4 milhões e meio de inadimplentes com alguma conta em atraso. São 454 mil inadimplentes a mais do que no mesmo período ou no mesmo mês do ano passado. E nós fomos para as ruas tentar entender o que tem levado os paulistas a se endividarem ainda mais. Encontramos a dona Norma na volta do trabalho como diarista, uma ocupação que já chegou a tomar a semana inteira dela, mas que depois da pandemia se resumiu a um único dia. Diminuiu muito, ninguém quer, você vai numa casa em outra, ninguém quer, né? Na casa que ela divide com a filha e 3 netos, falta dinheiro para quase tudo. Conta de luz, água, cartão, tudo empendurado. Se a inadimplência tivesse um rosto, seria o da dona Norma. A dificuldade de manter as contas em dia é um problema que atinge principalmente os mais pobres, que não conseguem quitar contas como água, luz e gás. Essas despesas básicas representam 21% dos boletos em aberto em São Paulo. Mas o grande vilão do orçamento ainda é o cartão de crédito, que responde por 3 em cada 10 dívidas atrasadas no estado. Na hora do sufoco, é justamente a ele, modalidade de crédito mais cara do mercado, que muita gente recorre, como explica o economista da Serasa. Porque as pessoas acabam utilizando de forma a tentar esticar o salário até o final do mês, o rotativo do cartão e o cheque especial, para preservar um certo padrão de consumo, entrassem de forma muito acelerada e muito fácil na inadimplência. A Claudete sente o aumento de preços no dia a dia. Com 2 filhos e o marido doente, ela diz que está sempre no limite da inadimplência. Tive que comprar um celular para ela, quando ela quebrou, né? Aí tá atrasada, que venceu dia 25, não paguei ainda. Comida que tem que comprar, porque você tem que deixar outras coisas
para priorizar a comida, né? Quem já passou pelo drama de não conseguir pagar as contas em dia não esquece. A Valderina, que já se endividou com 5 cartões de crédito ao mesmo tempo, hoje veio ao Largo 13 para redecorar a casa e pagou tudo à vista. A facilidade é muito grande para você adquirir cartões de crédito. Você vai querer comprar. Quando você vê, você está na bola de neve e você não consegue sair. Essa é a armadilha. E para tentar melhorar esse cenário, gente, começou hoje mais uma edição do Feirão Pró-Inadimplentes para os inadimplentes negociarem as dívidas. Ao vivo, a Ana Paula Campos tem mais detalhes para a gente, né, Ana Paula? Boa noite. Oi, Burnier, boa noite. Pois é, começou hoje, online, o feirão online no site da Seara e vai até o dia 31 de março. E aí uma novidade dessa opção de feirão online é a participação da Enel, a concessionária de energia. A gente viu aí na reportagem que tem muita gente que não está conseguindo pagar aí essas despesas básicas, como a conta de luz, por exemplo. Então, quem quiser negociar pela internet pode aí acionar a Enel pelo site da Serasa. Um outro serviço que está sendo oferecido é o pagamento dos débitos por Pix. E aí, nesse caso, se a pessoa tiver com o nome negativado, fica com o nome limpo na hora. Esse processo é instantâneo e antes levava até 5 dias úteis. Agora, na semana que vem, na terça-feira, a partir do dia 7 e até o dia 11, vai ter o Feirão Limpa Nome presencial aqui na capital, no Largo da Batata, em Pinheiros. 400 empresas vão oferecer descontos de até 99%. Burnier. Bom, tem que aproveitar. Obrigado, Ana Paula. Bom, vamos ver como é que vai ficar o tempo, né? A Eliana Marques está aqui. Boa noite, Eliana. Boa noite, Burnier. Boa noite para você também. Bom, o sol apareceu pouco hoje, né? Mas mesmo assim ficou abafado e o fim de semana foi muito abafado, né? Exatamente. Foi isso, sim. E olha, já choveu também, viu? No fim da tarde, início da noite, choveu ali no norte da Grande São Paulo. Há pouco estava chovendo também em algumas áreas da Zona Leste. E nas próximas horas, os meteorologistas dizem que a chuva deve se espalhar até com forte intensidade em alguns pontos. E mesmo com pouco sol hoje, a temperatura subiu bastante em vários bairros. A gente mostra aqui alguns deles. Em Pirituba, por exemplo, fez 30 graus hoje, na Lapa 27, na Penha 26 graus. Agora, em Parelheiros, que fica no extremo sul da capital, uma das regiões mais frias, na mesma hora em que tínhamos 30 graus em Pirituba, 27 na Lapa, 26 na Penha, só 19 graus, Burnier. Então, só para a gente ilustrar aqui o quanto que os termômetros variam, né? E amanhã, como é que fica? Bom, amanhã tem previsão de chuva em todo o estado. Pode ser chuva forte, mesmo que um temporal isolado. Na capital, amanhã máxima de 26 graus e aí de quarta-feira até sexta, em torno dos 30 graus. Todo dia tem possibilidade de chuva, pancada de verão, pode ser forte também. E quarta-feira já é março, né? Então, para o último mês aí do verão, a tendência é essa. Temperaturas acima da média, com muitos dias mais quentes do que o normal e chuva abaixo da média na Grande São Paulo. Chove menos, o sol aparece mais e aí justifica o calor. Agora, no litoral, pancadas fortes ainda no próximo mês. Inclusive, amanhã, o risco de deslizamento continua alto no litoral norte. Tá bom, Eliana, obrigado, viu? Até amanhã. Boa noite. Pois é, gente, choveu o dia inteiro na região da Barra do Saí, no litoral norte. A terra, já encharcada por causa das chuvas históricas de fevereiro, voltou a escorregar. Desta vez, sem vítimas, felizmente. E, claro, é motivo de preocupação para quem mora em áreas de risco. O Felipe Guedes está lá em São Sebastião e conta para a gente como é que foi como é que começou, né, essa semana aí. Afinal de contas, as pessoas estão tentando se recuperar. A região que contou com mais de 60 mortes nessa tragédia, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Burnier. É o recomeço, né? Só que com essa chuva intensa que não parou agora há pouco, mas choveu o dia todo aqui. Isso preocupa as autoridades e as pessoas, que muitas delas continuam em áreas condenadas e áreas de risco. As buscas ali na região da Vila Saí terminaram, né? Mas os bombeiros agora estão concentrando os trabalhos na Baleia Verde, onde há a informação de que um homem está desaparecido. É uma região de difícil acesso, só se chega de helicóptero ou por trilha e as buscas se concentram lá, portanto. A Prefeitura de São Sebastião está investigando agora um aumento no número de casos de gastroenterite de 30% para saber se isso tem a ver com a tragédia que bagunçou a rede de distribuição de água e de esgoto ou se tem a ver com o carnaval ou se é uma virose.
estava ali na frente daquela escola municipal, que é um dos 3 abrigos aqui, né? E aqui é um restaurante. Se você vier aqui na hora do almoço, eles não estão vendendo almoço, mas eles estão fazendo quentinha para doar. Isso tem acontecido em todos os outros restaurantes daqui. E agora à noite não tem nem comida, tem só essa plaquinha de saúde mental. Ali atrás é uma roda de conversa, que é o que tem acontecido com os desabrigados e desalojados por orientação dos psicólogos. O barulho da chuva, que muitas vezes dá aquela sensação de paz, hoje é sinônimo de apreensão no litoral norte. Na Vila Saí, o fim das buscas deixou um rastro no morro em meio a casas condenadas. Não para de chover. Nós agora pudemos observar em diversos pontos novos escorregamentos. Sem vítimas, sem queda de casas, mas diversos pontos de escorregamento. Nós estamos encontrando muitas dificuldades, ainda que o Tribunal de Justiça tenha autorizado a remoção coercitiva pelo município e pelo Estado, muitas pessoas estão resolvendo voltar para suas casas, e se nós tínhamos um número X de casas em área de risco, esse número aumentou demais em função da estabilidade do solo, e o apelo é constante: não sigam para as áreas de risco. Alguns desalojados puderam voltar nas casas para pegar parte do que ficou para trás. Teve fila também nos postos para cadastro na CDHU. A dona Lucília saiu de casa com um cailã no meio do temporal. A água estava na altura do peito e o filho, de 6 anos, ainda se assusta com o que viveu naquela madrugada. Quando apaga a luz, eles: socorro, a onda vai me levar, mas meu pai e minha mãe, porque ele estava dormindo, ele já acordou dentro d'água. Eu vi aquelas crianças chorando, me papai, e os pais gritando. Isso eu durmo, eu tô tomando remédio. E fica aqueles gritos na minha cabeça. Muitos dos voluntários são também vítimas da tragédia. A Elielma tinha chegado de Pernambuco há 1 mês para começar a vida na Vila Saí. Perdeu tudo na chuva histórica do dia 19. É voluntária nesse posto de doação de roupas e quer recomeçar a vida. Agora não mais aqui no Saí. A gente tem que pensar em cada um. A gente não pode pensar em si. Porque do dia que eu estou precisando, ela está precisando, hoje estão precisando. Então a gente tem que ajudar um ao outro, porque senão ninguém vai vencer. E viver um dia de cada vez é uma maneira de amenizar e enfrentar um trauma como esse. Tanto que os psicólogos voluntários conversam muito sobre isso com os desabrigados que estão nessa ONG. A gente tem órfãos, a gente tem irmãos que viram os outros irmãos, enfim, serem soterrados. A gente tem traumas que realmente vão ficar marcados para toda uma vida, para toda uma comunidade, né? Então a gente tem relatos muito fortes. E culpa de quem não conseguiu ajudar o seu próximo, de uma mãe que não conseguiu puxar o seu filho, de um pai que não conseguiu abrigar a sua mulher, né? Então tudo isso precisa ser processado e por isso que a gente precisa dos psicólogos na região. E nem debaixo de chuva as doações param de chegar aos abrigos em São Sebastião. Nesse tem uma lista na porta com o que tem sido mais necessário. 175 pessoas estão alojadas nessa escola municipal. A Priscila conta que não falta nada aqui. E mesmo 1 semana depois da tragédia, ainda é difícil esquecer o que ela passou com os 2 filhos e o marido. O morro estava vindo na nossa direção. Eu fiquei com medo de sair com ele e o morro pegar a gente no meio da estrada, porque estava escuro, era 3 da manhã. Quando eu comecei a ouvir os estrondos do lado da minha casa, mas nesse horário, muita gente já estava embaixo da lama e a gente não conseguia. Era muito barulho. A gente só ouvia a voz de socorro, socorro. Ela é mãe do Pedro, de 10 meses, e do Wendel, de 6 anos. Com o alívio de ver a família junta depois daquela tragédia, daqui para frente é pensar numa nova vida. Nós vamos conseguir dar a volta por cima. Aqui vai voltar a ter turistas, né? Vamos voltar a sorrir, vamos reconstruir, todo mundo junto, e é isso. Que guerreira, né? Gente, o SP2 teve acesso com exclusividade aos números de pedidos de socorro de motoristas que tiveram os carros danificados no litoral norte. Em 4 dias, as seguradoras de veículos receberam mais de 5.000 ligações pedindo atendimento. Foram 14 horas ilhada com mais 5 pessoas no mezanino de uma casa no sertãozinho de Camburi, em São Sebastião, para se proteger da enchente. A água subiu até o 7º degrau da escada e quando baixou, os 2 carros que estavam na garagem tinham lama até o teto. Foi o primeiro grande estrago que a gente viu depois da casa. A Leonor teve que entrar na fila do seguro para conseguir um carro de volta para a capital e um guincho para o carro dela. Mas o socorro para o veículo apareceu só 4 dias depois. Meu carro hoje está em Caraguatatuba, num pátio, esperando para ser trazido para São Paulo. E aqui ele vai passar por uma vistoria. Então eu não sei quando esse carro vai voltar, se ele vai voltar, se é perda total, eu não sei de nada ainda.
Depois da enxurrada que devastou parte do litoral norte, foram as seguradoras de veículos que receberam uma leva de pedidos de socorro de uma só vez. Foram 5.500 pedidos de socorro nas regiões mais atingidas pela chuva entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Essas imagens mostram um pátio que foi improvisado na Barra do Una, São Sebastião, local para onde foram levados alguns carros afetados pelo alagamento. Tá tudo assim, ó, tudo com os vidros quebrados. Mesmo que a água não tenha subido tanto, se o preço do conserto chegar a aproximadamente 75% do valor do veículo, geralmente as seguradoras já consideram perda total. Aí, o segurado tem que pagar a franquia e depois ele recebe o reembolso no valor de mercado desse carro. E foi exatamente o que aconteceu, em média, com 1 em cada 4 carros danificados no litoral norte nos últimos dias. Quando o mesmo sinistro acontece com milhares de pessoas, como os alagamentos, os motoristas ficam com medo do valor da renovação do seguro. O presidente da Federação Nacional das Seguradoras, no entanto, explica que o preço pago já contempla esse tipo de adversidade. O impacto deve ser pouco relevante neste momento, porque é uma situação pontual, portanto, não é algo que deve mudar, dado se o cenário em termos de frequência e de severidade for diferente do que a gente está vendo. A Leonor, que nós mostramos no começo da reportagem, ainda tem 8 parcelas do seguro para pagar e lamenta que a falta do carro traga outros prejuízos no dia a dia. Agora é esperar para entender qual é o tamanho do prejuízo. E para uma pessoa assalariada como eu, é um prejuízo de uma vida. Eu acho. Agora olha essa. Motorista de ônibus que atropelou um idoso de 73 anos no Tremembé, na zona norte da capital, vai responder por tentativa de homicídio. Testemunhas disseram que ele passou por cima da vítima de propósito, depois de uma discussão por causa do uso de máscara de proteção. A reportagem é do César Galvão. O ônibus que seguia para o Tremembé parou fora do ponto e bem em frente à câmera de segurança que mostra o crime. A mulher desceu apressada. O idoso saiu depois de puxar a porta que já se fechava. O braço dele ficou preso, mas o motorista arrancou. Congelamos a imagem no momento em que o ônibus passou em cima das pernas dele. Voltando um pouco à imagem, dá para ver que seu Dalci Almeida, de 73 anos, a vítima atropelada, usava máscara de proteção, obrigatória nos transportes públicos. As testemunhas ouvidas hoje à tarde pela polícia disseram que antes de desembarcar, presenciaram uma discussão entre o idoso e o motorista, por causa da máscara. Quando ele levantou, ele encostou perto do motorista. Ele olhou, ele disse, esse é um ensino que você tem que dar para os passageiros? Aí o motorista pegou e disse, o quê? Muita ignorância. Aí ele disse, você está sem máscara, com a máscara baixada, né? Aí ele olhou para o senhorzinho e disse, mas você está com a sua? Ele disse, estou com a minha. Ele se então bravo, falou palavrão, né? Xingou. Aí ele pegou e disse, o senhorzinho continuou de novo, né? Cobrando, porque aquele não era jeito. Ele está todos de máscara e você com a máscara baixada. Aí eu sei que ele xingou de novo e aí ele disse, você não vai descer. Ele seguiu viagem, ele nem parou. Fiquei gritando para ele parar e ele não parou não. Seguiu em frente. Não parou nem para prestar socorro, só parou porque o motoqueiro foi atrás e ele parou. Dalci Canguçu foi socorrido e levado para o hospital. Ele tinha saído para se divertir em um bloquinho de carnaval. O motorista, de 52 anos, passou a tarde na delegacia. Ontem, quando foi ouvido pela primeira vez, ele alegou que tinha ocorrido um acidente. Mas a imagem do atropelamento e os depoimentos das testemunhas mudaram o rumo da investigação. O motorista foi indiciado por tentativa de homicídio. Vai responder a processo em liberdade porque não houve flagrante. Ele permitiu que aquela vítima caísse do ônibus e que o ônibus passasse por cima dela. Não parou e continuou o seu trajeto. Um levantamento feito pelo produtor André Graça mostra que desde o começo do ano foram 7 atropelamentos envolvendo ônibus na região metropolitana, com pelo menos 2 mortes. No dia 31 de janeiro, uma dessas vítimas foi um idoso de 82 anos, atropelado na Avenida Barreira Grande, em Sapopemba. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O motorista foi afastado e depois demitido. Em São Miguel Paulista, Rafael Mesquita Xavier, de 28 anos, foi atropelado na faixa de pedestres quando atravessava a avenida de bicicleta. O motorista foi demitido e acabou indiciado pela polícia por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A filha do idoso atropelado ontem disse que a empresa de ônibus também é responsável pelo acidente. Sambaíba tinha que dar um suporte psicológico para motorista, cobrador, que eles lidam com a população, com o ser humano. Não é uma carga, não é uma mercadoria que eles estão lidando, né? Nós não conseguimos contato com a defesa desse motorista. A empresa Sambaíba lamentou o ocorrido e disse que foram tomadas as medidas necessárias com o motorista. Mas que medidas são essas? Não falou, não especificou nada. E diz que a empresa está prestando assistência à família. A SP Trans, que gerencia o sistema de transporte na capital, informou que a empresa Sambaíba vai ser autuada porque não informou a ocorrência e que o motorista foi afastado. A SP Trans disse também que nos últimos 4 anos, 1.000 motoristas foram afastados do sistema. O diretor de operações da SP Trans, Wagner Chagas, falou sobre essas ocorrências. Veja. Nossa área de treinamento faz contato diretamente com a área de treinamento de todas as empresas de ônibus, no sentido de padronizar um treinamento mais humanitário a todos os operadores do sistema. O que vem ocorrendo é realmente lamentável, A gente vê imprudências assim absurdas. Então, a gente realmente intensifica a fiscalização na questão de segurança, que para nós é prioridade. Vamos ver. Gente, a Justiça de São Paulo condenou por tortura e maus tratos as donas e a funcionária da escola infantil, onde crianças foram filmadas amarradas e amordaçadas. Você deve se lembrar do caso da escola Colmeia Mágica, que funcionava na zona leste da capital. Vamos ver aqui no telão o que o G1 traz sobre a condenação. Olha só. A diretora e dona da escola, Roberta Sermi, foi condenada a 49 anos e 9 meses e ainda 10 dias de prisão em regime fechado e 1 ano e 4 meses em regime semiaberto. A irmã dela, Fernanda Sermi, sócia da escolinha, recebeu pena de 13 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. Solange Hernandes, funcionária da escola, foi condenada a 31 anos, 1 mês e 10 dias em regime fechado e 8 meses no semiaberto. As irmãs foram presas em abril do ano passado. Solange responde ao processo em liberdade. As 3 sempre negaram os crimes e ainda podem recorrer da decisão da Justiça. A seguir, Câmara de Vereadores quer detalhes sobre a tarifa zero na capital. E ainda, começou a aplicação de uma vacina mais poderosa contra o coronavírus. Vamos dar uma espiadinha no trânsito, gente. Marginal Pinheiros. Olha, o trânsito está até bom, né? Para esse horário. 7h36, o SP2 volta já. Na última discussão em dezembro, os vereadores debateram os desafios para a aprovação do projeto. Entre eles, como fazer a integração entre os ônibus gratuitos e os trens do metrô e da CPTM, em que as passagens continuariam sendo pagas. As discussões aqui na Câmara tiveram como ponto de partida uma iniciativa do Executivo da capital. Em novembro, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, pediu à SP Trans um estudo de viabilidade da tarifa zero para o sistema de ônibus aqui do município. 3 meses depois, o estudo ainda não está pronto. Em 2022, o custo da operação dos ônibus na capital chegou a 10 bilhões de reais. Metade saiu dos cofres do município como subsídio. Os outros 5 bilhões vieram do pagamento das tarifas pelos passageiros que usam o sistema. Para este ano, as projeções são de um custo total de 12 bilhões de reais. Sem reajuste da tarifa, a prefeitura terá que arcar com um subsídio ainda maior, 7 bilhões e 400 milhões de reais. Bancar integralmente o transporte de ônibus na capital é uma ideia antiga de especialistas e políticos paulistanos. O projeto chegou a ser discutido no fim dos anos 80 na gestão de Luísa Erundina, hoje no PSOL. A tarifa zero seria custeada pelo IPTU progressivo. A ideia quase custou o próprio mandato da ex-prefeita. O assunto voltou à pauta da cidade durante os protestos em 2013. A tarifa zero para os estudantes era uma das reivindicações.
No país, a iniciativa existe em 60 cidades, a maioria em municípios pequenos com até 100 mil habitantes. O vereador Toninho Véspoli, do PSOL, explicou que implementar essa medida aqui, onde vivem 12 milhões de pessoas, requer um debate amplo. Disse que é preciso, por exemplo, calcular o número de carros que a tarifa zero ajudaria a tirar das ruas. E que é fundamental definir uma fonte de recursos que não prejudique áreas sociais, como saúde e educação. Que a gente não pode ter algo casuístico que vai estourar daqui 4, 5 meses. Não pode ser uma coisa eleitoreira. Então a gente quer discutir, né, como que vai ser implementado. Vai ser aos poucos? Vai ser de uma vez? Quem que vai financiar isso? Né? Vai ser através de um fundo? Então a gente quer, assim, métricas, indicadores de qualidade para que a gente consiga, inclusive, avançar na qualidade. A Prefeitura de São Paulo afirma ter hoje 32 bilhões de reais nos cofres públicos. Mas para este cientista político da Fundação Getúlio Vargas, a tarifa zero não será sustentável ao longo do tempo, porque não há como prever a estabilidade de entrada de receita. Ele afirmou ainda que a medida pode afetar os outros meios de transporte da cidade. O esvaziamento do metrô e uma superlotação dos transportes de ônibus, sem contar com os trens ainda. Então, se não for uma medida muito bem articulada, que reúna Estado e município, nós podemos criar um caos, né? A cada 4 anos muda-se prefeito, muda-se governadores, muda-se presidente, mas as finanças públicas permanecem. É isso mesmo. A Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado disse que, por enquanto, não pensa em fazer nenhum estudo sobre o impacto da tarifa zero para o metrô e a CPTM. A Prefeitura de São Paulo informou que, a pedido do prefeito Ricardo Nunes, a SP-Trans está liderando o estudo tarifa zero, mas não informou o prazo para ele ser concluído. O Ministério Público Federal se manifestou hoje sobre o caso do jogador Robinho. Os procuradores concordaram com o pedido da justiça italiana para que Robinho cumpra a pena por estupro no Brasil. Robinho foi condenado a 9 anos de reclusão na Itália por estuprar uma jovem em Milão em 2013. Na época, ele era um dos principais jogadores do Milan. O pedido para o cumprimento da pena no Brasil foi feito pela justiça italiana, já que, de acordo com a Constituição brasileira, o atacante não pode ser extraditado. O caso já transitou em julgado na Itália e Robinho não pode reverter a condenação. Mas a defesa dele pode questionar a transferência da pena ao Brasil. Na manifestação de hoje, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, listou 4 endereços nos quais o atleta pode ser encontrado, todos na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. A Justiça homologou na sexta-feira o acordo firmado entre o Ministério Público e a Eucatex, empresa ligada à família de Paulo Maluf, ex-deputado e ex-prefeito da capital. O acordo foi assinado no mês passado como parte de uma ação civil pública contra a Maluf por desvio de recursos das obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho e túnel Ayrton Senna entre 1993 e 98. Com isso, vão voltar para os cofres do município de São Paulo cerca de 44 milhões de dólares, cerca de 220 milhões de reais. O Ministério Público recomendou que um evento de música eletrônica não seja realizado no Parque Ibirapuera. De acordo com o promotor, há risco de danos ao meio ambiente. Gabriela Dias está lá e tem outros detalhes para a gente sobre isso. Gabi, boa noite. Oi, Burnier, boa noite a todos. Sabe que eu conversei mais cedo com o promotor que assina essa recomendação, Fernando Bolk, e ele me explicou que essa festa, a princípio, seria realizada no Jardim Botânico, mas por causa de reivindicações de associações sociais que falam sobre proteção da fauna, ela foi transferida para o Ibirapuera. Está marcada para o dia 4 de março, próximo sábado, das 11 da manhã até as 10 horas da noite. No entanto, segundo o promotor, os mesmos problemas que aconteceriam lá podem acontecer aqui. Nessa recomendação, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente disse que os eventos, as constantes festas por aqui têm afastado a fauna e também propagado ruídos em bairros vizinhos. Disse que, nesse sentido, a promotoria entende que a realização da festa desrespeitaria a legislação vigente com prejuízos ao meio ambiente. A Urbia, que é a empresa gestora aqui do parque, ainda não disse o que fará, mas o promotor disse que pode até entrar com uma ação civil pública para que a festa seja cancelada pela Justiça. Burnier. Tá bom, Gabi. Obrigado, viu? Boa noite. A Urbia, que é a gestora do parque, disse que o festival contará com gastronomia, espaço para crianças e outras opções de lazer.
que o Auditório Ibirapuera possui a finalidade de receber eventos como este e que enviará a resposta oficialmente para o Ministério Público de São Paulo. O SP2 termina aqui, as reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.